sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. A nossa próxima parte agora é método de estudo bíblico indutivo. Nós estamos no segundo passo do método de estudo bíblico indutivo. Qual foi o primeiro passo? Segundo? E os outros? Repitam os 5 passos. A frase que eu ditei para vocês, oramos para observar, lembram da frase? Repitam a frase. Muito bem. A observação, nós vamos ficar nela até o mês de junho. Só vamos entrar na interpretação lá para agosto, tá? O terceiro passo. Então, nós estamos no segundo passo, um grande tempo. Por que todo esse tempo? Porque neste segundo passo, que nós vamos receber os instrumentos, os elementos que nós temos que aprender para fazer esta observação. Na semana passada, eu conceituei para vocês observação e meditação, não foi? Aí não deu tempo, falta a contemplação e a reflexão. Vamos lá então, a contemplação e a reflexão. O que é a contemplação? Contemplar é olhar demoradamente e embevecidamente. Eu já tinha colocado isso aqui no quadro? Não, né? Então, o que é contemplar? Contemplar é olhar demoradamente e embevecidamente. Demoradamente, todo mundo sabe o que é. O que é embevecidamente? Hã? Sabe? Embevecidamente? Embevecidamente é prazerosamente, com o máximo de admiração. Tá? É admirar. Embevecidamente é contemplar alguma coisa, olhar para alguma coisa embevecidamente, significa olhar para alguma coisa com o máximo de admiração. Tá? Isso é embevecidamente. É aquele exemplo que eu dei semana passada, quando as pessoas eram namorados, né? Ficavam um olhando para o outro o tempo todo, assim, ninguém queria ir embora para casa. Pois quando casa, né? Acontece quando a casa acaba isso. Né? Não queriam separar jamais. Quando o caso quer separar. É impressionante. Então, olhar demoradamente, olhar embevecidamente, contemplar. Para sermos bons observadores na Escritura, nós precisamos ser contemplativos, pessoas contemplativas, tá? Pessoas que realizam uma contemplação. Vamos ver alguns textos bíblicos que falam para nós de contemplação, para nós entendermos pela palavra de Deus, né, essa expressão. Abra no Salmo 11, versículo 7. Salmo 11, versículo 7. Anotem e abram, tá? Salmo 11, 7. Porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça,
os retos lhe contemplarão a face. Repito. Os retos aí são os santos, os retos aí são os justos, os retos aí são os salvos. Os salvos contemplarão eternamente a face de Deus. Esse contemplar, que se define por olhar demoradamente, quanto mais você olha para um quadro, vamos supor assim, mais você enxerga detalhes que você não viu da primeira vez. Isso também vai acontecer com a Bíblia. Cada vez que você estiver contemplando a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, você vai sempre enxergar coisas que estão lá e que você não enxergou das outras vezes. Já aconteceu isso com você? De repente está meditando num texto da palavra, olha, eu nunca percebi isso aqui antes. Não é? Isso é um resultado da contemplação, de olhar demoradamente e embevecidamente. É assim que também continuaremos a conhecer o Senhor. Esse contemplarão a face de Deus aqui no futuro tem dois significados. Primeiro significado, por estar aqui no Antigo Testamento, no Salmo 11, representa um texto messiânico, uma profecia da vinda de Jesus. Quando Jesus veio, as pessoas puderam contemplar a face de Deus. Por isso Jesus disse, quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Filipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta, em João 14. Filipe, há tanto tempo estou convosco e ainda não me conheceste? Quem vê a mim, vê o Pai. Por que tu dizes, mostra-nos o Pai? Eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai. Jesus é a face do Pai. Jesus é a palavra de Deus. Contemplar a face de Deus é meditar a palavra de Deus. É observar a palavra de Deus. É lidar demoradamente, embevecidamente com a palavra de Deus, meditando nela de dia e de noite. Quando meditamos na palavra, nós estamos contemplando Jesus, contemplando a face de Deus. O primeiro significado era esse, né? O segundo significado é escatológico, ou seja, no final de tudo, nós vamos contemplar plenamente. A nossa contemplação será a nossa contemplação da face de Deus. Lá na glória, quando estivermos no céu, será definitiva e perfeita. A nossa contemplação hoje é imperfeita. Por quê? Porque esbarra na nossa imperfeição. Esbarra nas nossas limitações. A palavra de Deus é perfeita, a palavra de Deus é ilimitada, mas nós somos imperfeitos, nós somos limitados. Por isso, não conseguimos enxergar tudo o que precisamos enxergar, não conseguimos entender tudo o que precisamos entender com perfeição. Foi o que Paulo disse em 1 Coríntios 13, anote aí, 1 Coríntios 13, quando Paulo disse, agora vemos como por um espelho, confusamente. Então, quando estivermos lá na glória, veremos face a face. Agora conhecemos em parte. Então, quando estivermos lá na glória, conheceremos plenamente. Essa será a eterna contemplação da face de Deus, quando estivermos na glória, e ali estaremos contemplando, olhando demorada e embevecidamente a face do nosso Deus. Oh, como ansiamos por esse dia.
Agora veja o Salmo, ainda no livro dos Salmos, o Salmo 27. Salmo 27, versículo 4. Salmo 27, versículo 4. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Repitam. Aleluia. Alguns anos atrás, até uns bons anos atrás, eu estava num congresso e o pastor estava pregando sobre oração. E ele pregou que, irmãos, ele pregava assim, irmãos, nós precisamos ter uma lista de oração, uma lista com vários pedidos de oração. Temos que estar sempre atentos nas nossas orações, nos pedidos que nós fazemos a Deus. E ele falou aquele dia, né, que a lista dele, falou assim, a minha lista eu tenho aqui 200 pedidos, 200 coisas que eu estou pedindo para Deus. Estou esperando acontecer, eu oro todos os dias, passo a lista para Deus todos os dias, eu estou pedindo. Você tem uma lista de oração, você tem que fazer uma lista de oração. Aí acabou, teve um intervalo ali, né? Eu cheguei perto dele, consegui chegar perto do pregador, né? Aí cheguei assim e falei assim, irmão, o que você me diz da lista de oração de Davi? Ele falou, qual é a lista de oração de Davi? A lista de oração de Davi está no Salmo 27, versículo 4. Ele diz, uma coisa peço ao Senhor. Negócio de 200 pedidos. Uma coisa peço ao Senhor e a busca. Ele ficou sem resposta. Né? Bom, não sei, né? Será que porque você quer 200 coisas, é porque não está contente com nenhuma que já tem? Quem quer muitas coisas, é porque não se contenta com poucas coisas. E quem não se contenta com poucas coisas, é porque não é fiel no pouco. E a Bíblia diz, Jesus disse, quem é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Davi, na longa lista de oração dele, tem um pedido. Uma coisa peço ao Senhor. Senhor, tudo que eu quero resumindo aqui o versículo todo, tá? Tudo que eu quero é contemplar a tua face. Tudo que eu quero é contemplar a tua face. Como interpretamos esse versículo aqui à luz do Novo Testamento, né? Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Tem uma dimensão terrena e uma dimensão celestial. Enquanto eu estou nessa terra, enquanto eu estou, como Davi disse no Salmo 23, aqui atravessando o vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, e todos os dias eu posso meditar na tua palavra, contemplar a beleza do Senhor aqui, ó. É aqui na palavra que contemplamos a beleza do Senhor. Meditando na sua palavra. Para depois, na glória, como falamos anteriormente, contemplarmos plenamente, essa contemplação atingir uma dimensão plena.
Davi, que foi o autor aí desses 2 salmos que nós lemos aí, né? Vamos ler mais daqui a pouco, dos salmos de Davi. Davi era contemplativo. Davi era contemplativo. Davi estava lá alguns dias cuidando das ovelhas, de um rebanho lá das ovelhas, provavelmente do seu pai, Jessé. Ele era menino, desde menino cuidava das ovelhas, e ele ficava contemplando isso. O próprio trabalho que ele fazia com as ovelhas, ele contemplando, ele chegou à seguinte conclusão: assim como eu estou cuidando dessas ovelhas, Deus cuida de mim. Aí ele compõe: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Em verdes pastos ele me faz repousar, conduz-me às águas refrescantes, leva-me para junto das águas de descanso, restaura minha alma, pelos caminhos retos ele me leva por amor do seu nome. Ainda que eu atravesse o vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Teu bordão e teu cajado me consolam. Tu unges a minha cabeça com óleo. Preparas para mim uma mesa na presença do inimigo. Por isso eu sei que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor, quer dizer, no céu, para todo sempre. Aleluia. Davi era contemplativo. Davi diz assim no Salmo 19, né? Os céus proclamam a glória de Deus. Quando Davi ficava olhando para o céu, ele não ficava pensando: será que existe ET? Será que existe vida em outro planeta? Gente besta. Né? Davi, quando contemplava os céus, via o sol, a lua, as estrelas, ao contemplar, o Espírito de Deus enchia a alma dele e ele dizia, né, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra de suas mãos, um dia ao outro dia traz essa mensagem, uma noite a outra noite a faz conhecida, não há uma linguagem nem palavras, delas não se ouve nenhum som, mas por toda a terra percorre a sua mensagem. É uma pessoa contemplativa. Quer ver outro salmo? Olha só, o Salmo 8, versículo 3. Salmo 8, versículo 3. Davi diz lá no Salmo 8, versículo 3. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabeleceste. Leiam. Aleluia. Davi era um homem contemplativo. Quantas coisas tremendas Deus criou e colocou aí na natureza. Quantos lugares bonitos nós temos, por exemplo, aqui no Brasil. O Brasil banhado aí pelo Oceano Atlântico. Quantas praias bonitas, ilhas, lugares lindos, cachoeiras, Mata Atlântica, florestas, rios caudalosos. Quantas coisas bonitas nós temos para contemplar. Mas esses lugares bonitos se tornaram o quê? Pontos turísticos, onde os riquinhos vão para fumar, beber, prostituir e não contemplar nada. Porque não conhecem Deus. Entendeu? E não contemplam nada. Quanta coisa linda para contemplar. E aí olha o que Paulo fala sobre, né, essas coisas. Abrem Romanos, carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, versículo 18, a partir do versículo 18. Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 18. Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça.
Versículo 18 diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. Por quê, irmãos? Porque a ira de Deus se revela, se manifesta assim contra os homens. Deus, esse é um dos versículos bíblicos que declara que Deus não está de boa paz com os homens, não. Deus está irado com os homens. Principalmente porque, versículo 19, porquanto olha só o que diz o versículo 19, preste muita atenção, olha. O que de Deus se pode conhecer. Repito só essa frase, o que de Deus se pode conhecer. O que de Deus se pode conhecer. Ou seja, tudo aquilo que qualquer pessoa aqui na terra pode conhecer acerca de Deus, continua o versículo, é manifesto entre eles. Tudo que de Deus se pode conhecer já está aí, já está manifesto. Já é manifesto entre eles, por quê? Porque Deus lhes manifestou. Manifestou como? Como que acontece essa manifestação de Deus? Versículo 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, atributos são qualidades, as qualidades invisíveis de Deus, por exemplo, alguma delas, o seu eterno poder, ou seja, a onipotência de Deus, o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, quer dizer, a essência divina de Deus, a onipotência de Deus, a essência divina de Deus, claramente se reconhecem. Aqui não está escrito obscuramente, aqui está escrito claramente. Claramente se reconhecem, desde quando? Desde que existe televisão? Desde quando? Está aí escrito a resposta, desde quando? Desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tudo o que alguém pode conhecer de Deus já está manifesto no mundo através das coisas criadas. E aí Paulo encerra esse versículo dizendo: tais homens, por isso, são indesculpáveis. Ninguém tem desculpa de dizer, eu não conheço Deus porque nunca ninguém falou nada para mim, nunca ninguém me disse nada, nunca ninguém pregou para mim. Ninguém vai poder dar essa desculpa. Sabe por quê? Porque a criação está pregando. O céu está pregando, o sol está pregando, a lua está pregando, as estrelas estão pregando, os mares, os oceanos estão pregando, os rios estão pregando, os pássaros estão pregando, os animais estão pregando, as árvores estão pregando, o ar está pregando, toda a criação de Deus está testemunhando o Criador. Por isso ninguém tem desculpa, são indesculpáveis. Por isso a ira de Deus se manifesta do céu contra as pessoas que querem aí ficar escondendo o sol com a peneira. Não reconhecem Deus na sua criação. Na criação, Deus já colocou todo o seu conhecimento. Mas se não tiver contemplação, ninguém enxerga nada. Entendendo? Os homens não contemplam. Os homens não são contemplativos. E Deus quer filhos contemplativos. O último versículo de contemplação está no último livro da Bíblia. Uma frase em último livro, último capítulo. Apocalipse 22, 4. Apocalipse 22, 4. Fala dos salvos que estarão na glória,
contemplarão a sua face e na sua fronte está o nome dele. Repitam. Glória a Deus. Põe a mão sobre você assim e diga: Senhor, ensina-me a contemplar a tua face, tanto na tua criação, como na tua palavra. Amém. Agora vamos ver a reflexão. Tá? A última palavra que coloquei ali foi reflexão. Primeiro vamos conceituar aqui reflexão. Tá? Vamos tentar conceituar aqui reflexão. Esse re aqui é um prefixo. Re é um prefixo. A raiz da palavra é flex, que tem nos carros aí, flex. Por que nos carros tem flex? O que é uma flexão? O que é uma flexão? O que é fazer uma flexão, gente? Vocês estão com frio aí, desse lado aqui? Tá. É porque é só aquele lá que está mais geladinho. Esse aqui está bem, esse aqui está... Tá bom desse jeito? É só esse cantinho aí, viu, amor? Aqui tá tudo beleza, só esse cantinho aí. Ó. Não, já acabei de perguntar para todo mundo. É. Muito bem, continuando então. Fazer uma flexão é se dobrar. Tá? Se dobrar. Reflexão, é voltar a dobrar. Voltar a se dobrar. Tá? O que é fazer uma reflexão? Né? O que é refletir? Fazer uma reflexão é voltar a se dobrar. Voltar a se dobrar. Voltar a se dobrar sobre o que se quer aprender. Voltar a se dobrar. Um prefixo de voltar. Ok? Voltar a se dobrar sobre o que se quer aprender. Quando você quer aprender sobre uma coisa, seja lá o que for, o que você faz? Você fica em cima disso. Se você pesquisa sobre, você estuda sobre, você vai atrás, você quer cavar entendimento acerca disso, porque você sabe que precisa entender disso. Para você chegar a esse entendimento, você tem que fazer essa busca. Ou seja, a expressão que eu usei, ficar em cima, se dobrar sobre isso. Tá? Se dobrar sobre isso. Isso é refletir. Refletir é pensar muito, pesquisar muito, observar muito, levantar dados acerca daquilo que eu quero aprender, para entender o que tudo isso significa. É isso que nós temos que fazer com a Bíblia, isso é refletir. Vamos ver alguns textos. Deuteronômio 4:39. Deuteronômio 4:39. Glória a Deus. Por isso, hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus, em cima no céu e embaixo na terra. Nenhum outro há. Podem repetir? Aleluia. Saberás e
refletirás, refletir no teu coração, refletir na tua alma. Vamos ver também, né? Eu citei agora há pouco, Provérbios, citei não, Provérbios 19, 2. Provérbios 19, 2. Não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Leia. Não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Aleluia. Por que as pessoas entram em fria? Porque não refletem antes. As pessoas querem dar passos, mas não querem refletir antes de dar esses passos. As pessoas querem tomar decisões, mas não querem refletir antes dessas decisões. As pessoas querem fazer escolhas, mas não querem refletir antes de fazer essas escolhas. Acerca desse tema, Jesus deu duas parábolas, duas comparações que Jesus deu. Primeira comparação que ele deu: se estás para construir uma casa, lembra de Jesus falar disso? Se estás para construir uma casa, calma aí, não vai logo construindo não. Primeiro para, pensa, isso é refletir, tá? Pensa, ajunta os dados, coloca tudo na ponta do lápis e vê se você tem condições de levar esse empreendimento até o fim. Do contrário, você vai começar, porque está todo empolgado. Tá? Empolgado não é coisa boa. Empolgado geralmente leva à precipitação. E muita gente empolgada em começar uma coisa, diz, isso aqui só pode ser de Deus. Eu vou entrar de cabeça porque isso aqui só pode ser de Deus. Vou explicar depois. Deixa eu continuar isso aqui. Então, as pessoas entram sem meditar, sem pensar, sem refletir, né? Porque estão empolgadas com a situação, então vão achando logo que é de Deus e não pensou, não refletiu, não meditou. Tá? Não pensou no assunto para enxergar as coisas plenamente. Lembrando que essas três palavras estão ligadas na observação, que é ver exatamente... Lembra que eu escrevi? Ver exatamente o que está lá. Ver exatamente. Quem não medita, não contempla, não reflete, não enxerga tudo, não enxerga todos os pontos. Não pensa sobre tudo. Tá? Preventivamente. A Bíblia é muito preventiva. A Bíblia nos previne. Quanto mais nós refletimos, mais prevenidos nós ficamos, porque nós enxergamos todas as coisas, todos os pontos, todos os lados que precisam ser enxergados. Ok? Isso é fazer uma reflexão. Aí vai lá, começa a construir a casa, só tinha dinheiro para a base. E aí não consegue mais ir para frente, começa a crescer mato ali. Todo mundo que passa na rua vai dizer, olha lá, aquele homem começou a construir uma casa aqui, não deu conta de terminar, não deu conta nem de levantar as paredes. Segunda comparação que Jesus deu. Se estás para sair numa guerra, primeiro pensa, medita, reflete. Tá? Reflete primeiro se... com 200 homens, 200 soldados, você vai vencer o outro que vem com 300. Para não chegar lá no meio da guerra, de repente... não, vamos parar agora levanta a bandeirinha branca. Não pensei direito. Quanta gente, né, entra sem pensar nas coisas, né? Sem pensar nas coisas.
Quanta gente aí entra em dívidas sem refletir antes? Ou ligaram do banco oferecendo um cartão de crédito que tem 20 mil aí de limite para você usar como você quiser. Você acha que está com muita moral? E vai lá e gasta, entra no cartão de crédito, entra em cheque especial, vira, né? Vira igual o nome de uma igreja que tem aqui, chama Bola de Neve. É a igreja dos endividados, bola de neve. Então, vira uma bola de neve. E nessa igreja, Bola de Neve, há 2 anos atrás, um pastor de lá suicidou. Cometeu suicídio. Acho que estava ruim a vida dele. Ele estava numa bola de neve, alguma coisa assim. Triste, né, irmãos? Mas por quê? Muita gente se precipita. Tá? Muita gente se precipita. E está bem claro aqui no Provérbios 19:2. Não é bom proceder sem refletir. E peca quem é precipitado. Toda precipitação leva ao erro. Por isso que precipitar, é daí que vem a palavra precipício. Precipitar-se é cair no precipício. Cair no abismo, não tem volta. Tá? Foi precipitado. Por isso peca quem é precipitado. Muito bem. Então, por que eu coloquei essas 3 palavras aqui? Meditação, contemplação e reflexão. Para elas ajudarem a definir o que é a observação. Tá? A observação, ou seja, a definição de meditação, a definição de contemplação, a definição de reflexão, alimenta para nós a definição do que é verdadeiramente observação, do que o que nós temos que fazer na palavra. Tá? Ok? Então, ele perguntou só qual é o ponto de referência de cada um. Cada uma tem a sua própria definição e, juntando as definições delas todas, definem o que é esta observação, ok? E como nós devemos agir aí no meio de toda essa observação. Glória a Deus? Muito bem, queridos. Agora nós vamos em frente, tá bom? Eu conceituei, até agora, eu conceituei para vocês o que é a observação. Tá? Eu conceituei para vocês o que é observação. Daqui para frente, desse momento, desse minuto aqui para frente, nós vamos estudar, vamos aprender tudo o que é necessário para nós realizarmos isso, para nós colocarmos isso em prática. Porque quem coloca em prática é que edifica a sua casa. Não é isso? Não é o que Jesus disse? Quem coloca em prática, quem ouve e pratica é que edifica bem a sua casa sobre a rocha. Quem ouve, mas não pratica, edifica na areia. Tá? Para que vocês aprendam agora a edificar bem o seu estudo bíblico, o seu entendimento da palavra, para aplicar isso em sua vida, é necessário praticar agora o que nós vamos colocar. Esse segundo passo aí, a observação, ele se compõe de alguns pontos. Hoje nós vamos começar com o primeiro. O primeiro ponto, tá? O primeiro pontinho aqui da observação, que nós precisamos ter bem claro na nossa vida, na nossa prática. Eu vou escrever aqui no quadro 2 palavras que talvez muitos aqui não conheçam. Essas palavras estão em latim. Daqui a pouco eu escrevo, vou explicar por que estão em latim. Tá? Estou escrevendo aqui em latim. Tá? Latim é a mãe da língua portuguesa. A língua portuguesa vem da língua latim. O que eu escrevi aqui se lê Lectio Divine. Tá? Lectio Divine. A tradução de Lectio Divine para o português é Lectio
é leitura. Lexio é leitura e divine é divina. Leitura divina. Leitura divina. Por que eu coloquei em latim ali, Lexio Divine? Porque essa expressão em latim, tá? Ela foi inventada por alguns homens muito inteligentes na passagem do século II para o século III. Eles são chamados de os primeiros teólogos da igreja cristã. Os primeiros doutores da fé, das doutrinas bíblicas, as primeiras pessoas que já tinham em suas mãos a Bíblia completa, as primeiras pessoas que já tinham nas suas mãos a Bíblia completa, os 66 livros completos, os 39 do Antigo Testamento e os 27 do Novo Testamento. E essas pessoas entenderam que a Bíblia agora, daí por diante, uma vez que a Bíblia está completa, nada mais vai ser acrescentado nela e nada vai ser tirado dela, que a Bíblia deve ser agora, para todos os crentes, para todos os cristãos, um objeto de leitura diária. Leitura diária. O que é diária? Todos os dias. E eles chamaram, então, de Lexio Divine, tá? A Lexio Divine, eles chamaram de Lexio Divine a leitura diária da Bíblia. A leitura diária da Bíblia. Como é impossível ler a Bíblia toda em um dia, essa leitura diária dá a ideia de que cada dia nós devemos ler porções da Bíblia, textos da Bíblia, no sentido de estar sempre, o tempo todo, lendo e relendo a Bíblia toda. Portanto, o primeiro passo da observação é a leitura bíblica. Eles chamavam de Lexio Divine, leitura bíblica, né, leitura divina, para diferenciar daqueles também chamavam de Lexio Humanae. Lexio Humanae é leitura humana. Lexio Humanae é leitura humana. Leitura humana é leitura de livros não inspirados. Livros não inspirados. Qualquer livro, mesmo livros que a gente chama aí de livros evangélicos, mesmo livros evangélicos que você compra em livrarias evangélicas, livros escritos aí por pastores, livros escritos por teólogos, livros escritos aí por pessoas de Deus, etc. Mesmo o pastor Edivaldo escreveu um livro, esse livro aí vai ser uma leitura humana, não é inspirado. Só existem 66 livros inspirados. Eles estão todos aqui. Qualquer livro que qualquer homem escreva não é inspirado. Mesmo que esses livros falem de Deus, mesmo que esses livros citem a Bíblia, mesmo que esses livros falem da Bíblia, eles não são inspirados. A leitura desses livros vai ser uma Lexio Humanae, uma leitura humana. Não será uma Lexio Divine, não será uma leitura divina. Ok? A Lexio Divine é a leitura específica da Bíblia.
Quando você lê um livro qualquer escrito por homens, uma lexio humanae, uma leitura humana, você pode ler uma vez e dizer, pronto, já li. Tranquilo. Já li mesmo. Mas com a Bíblia não funciona assim. Você não pode ler a Bíblia toda uma vez e fechar e dizer, pronto, acabei. Pronto, pastor João, já li a Bíblia toda. Não pode, porque ela é diferente. Ela é diferente de outros livros. Isso vale para qualquer outro livro. Qualquer outro livro, você lê uma vez, ótimo. Agora a Bíblia não. A Bíblia tem um caráter diferente. A Bíblia tem um aspecto diferente. 2 Timóteo 3,16 está escrito, toda a Escritura é inspirada por Deus. Aliás, vamos ler, abra aí. Além de anotar, 2 Timóteo 3, 16 e 17. 2 Timóteo 3, dois versículos, 16 e 17. Vou esperar vocês abrirem. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Glória a Deus. Juntos? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A frase primeira é, repita, toda a Escritura é inspirada por Deus. Qualquer outro livro é inspirado? Não. Qualquer outro livro, tá? Qualquer outro livro aqui, ele vai trazer para nós, qualquer outro livro vai trazer para nós informação intelectual. Qualquer outro livro vai trazer para nós informação intelectual. Mais nada. Mais nada. Mas a palavra de Deus, pelo que nós lemos aí em 2 Timóteo agora 3, 16, 17, ela traz para nós formação espiritual. Formação espiritual. Ela não traz apenas informação, ela traz formação espiritual. A informação intelectual que você lê num livro, lê o livro, pronto, você já fica consciente dessa informação. Ah, tá, já entendi. Mas a formação espiritual é uma coisa que vai durar a nossa vida toda. A formação espiritual é algo que vai durar a nossa vida toda. Por isso nós não podemos encarar a Bíblia como encaramos qualquer outro livro. Tá? Como encaramos qualquer outro livro. Ela traz formação espiritual. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada como palavra de Deus, por isso que eles chamaram de Lexio Divinae, ou seja, de leitura divina. Tá? A palavra de Deus, ela é o poder de Deus. É o que Paulo fala em Romanos 1,16. Romanos 1,16, quando ele diz, não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E a palavra Evangelho, um dia eu vou explicar bem claro para vocês, tá? A palavra Evangelho, que Paulo usa aí em Romanos 1,16, Evangelho, que Paulo usa em Romanos
1,16, ele não está se referindo a Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, né? A palavra evangelho é boa nova e se refere a toda a palavra de Deus. Toda a Bíblia Sagrada, toda a palavra de Deus é o evangelho de Deus para seus filhos e filhas. Portanto, a palavra de Deus é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Hebreus capítulo 1, versículos de 1 a 3, aí, você vai encontrar lá expressões dizendo, Hebreus capítulo 1, de 1 a 3, né, depois você pode ler, você vai encontrar aí dizendo que pela palavra de Deus, Deus criou e sustenta todo o universo. Alguma palavra de homem tem esse poder? Só a palavra de Deus tem o poder de criar e de sustentar. A palavra de Deus criou o universo e é a palavra de Deus que está sustentando todo o universo. Você vai ler também João 15:3, onde Jesus disse: vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. A palavra de Deus, e só ela tem poder de nos limpar. Tem poder de purificar as nossas almas. A palavra de nenhum livro tem o poder de purificar as nossas almas. Não purifica. Nenhum livro escrito por homens não purifica nossas almas. A palavra de Deus tem o poder de purificar nossas almas. E quando Jesus orou pela nossa santificação, João 17:17, ele orou dizendo: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus tem o poder de santificação, tem o poder de nos santificar. E lembra da santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém, portanto, se santifica sem a palavra. A obra da nossa santificação é ministério da palavra de Deus nas nossas vidas. É a palavra de Deus nas nossas vidas operando tudo isso. Por isso, anote aí também Hebreus 4:12, onde está escrito: a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes, e que penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos, propósitos e intenções do coração. Anote aí também Romanos 12:2. Romanos 12:2, onde Paulo diz assim, não vos conformeis com esse século, quer dizer, com esse mundo, mas transformai-vos, tá? mediante a renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que renova a nossa mente é a palavra de Deus. A renovação da nossa mente é a substituição de pensamentos humanos pelos pensamentos divinos, de ideias humanas pelas ideias divinas, de doutrinas humanas pelas doutrinas divinas, de palavras humanas pelas palavras divinas, pela palavra de Deus. É essa renovação da nossa mente que vai operada pela palavra, que vai realizar a nossa transformação. Portanto, só a palavra de Deus tem poder, não só de formação espiritual, mas tem poder de transformação. Em que ela nos transforma? A palavra de Deus nos transforma na perfeita imagem do Filho de Deus, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Romanos 8, 29 e 30.
Romanos 8, 29 e 30. Só a palavra de Deus tem o poder de nos transformar na perfeita imagem do Filho de Deus, de Jesus Cristo. Só dei para vocês alguns exemplos do que só a palavra de Deus faz. Nenhum outro livro, por bom que você ache, faz isso. Tá? Nenhum outro livro faz isso. Só a palavra de Deus faz isso. Por isso eu pergunto para você, né? A palavra de Deus é suficiente para a nossa salvação? Sim. Tranquilo. Tranquilamente, sim. Sim. A palavra de Deus é suficiente para a nossa santificação? Sim. Totalmente suficiente. A palavra de Deus é suficiente para a nossa santificação. Muitos livros são escritos por aí, tá? Mas todos os livros humanos que nós lemos, eles só vão trazer isso aqui, ó. Informação intelectual. Só isso aqui. Eles não fazem a mesma coisa que só a palavra de Deus tem o poder de fazer na nossa vida. Por isso a palavra de Deus é o quê? Por que ela nos traz formação espiritual? O que está escrito lá em Efésios capítulo 6, na armadura? A espada do Espírito é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a espada do Espírito. Portanto, só ela traz formação espiritual. Porque a palavra é o centro do quê? Do ministério do Espírito Santo, descrito por Jesus em João 16:13. João 16:13, Jesus disse: o Espírito da verdade vos guiará a toda a verdade. O Espírito Santo é o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Glória a Deus. Cuidado com leituras humanas. Cuidado para não tomar. Esse aqui é um erro que muitos crentes já cometeram, tá? Esse é um erro que muitos crentes já cometeram. Pegar livros humanos e interpretar a Bíblia de acordo com o que esses livros falam. Quem fizer isso vai entrar num labirinto de interpretações errôneas, problemáticas, limitadas e incompletas, falhas e contraditórias. Porque no meio dos livros humanos, você vai encontrar muitas discordâncias. Um autor discordando de outro autor. Um autor falando o contrário do que o outro autor já falou. E na Bíblia você não encontra discordâncias. A Bíblia Sagrada tem uma harmonia espiritual, porque ela é a mente de Deus, ela é a mente de Cristo, e na mente de Deus, na mente de Cristo, não existem pensamentos discordantes, ideias conflitantes. Somente pensamentos muito bem harmonizados e concordantes. Então, no meio do que homens disseram, há discordâncias. E discordâncias promovem, nós acabamos de falar do reino, discordâncias promovem divisão. Aí um reino dividido não pode subsistir. Infelizmente, nós temos que entender que as igrejas protestantes, as igrejas evangélicas na face da terra, hoje elas são um reino dividido.
Cada uma tem a sua própria linha de pensamento, cada uma tem a sua própria linha de interpretação da Bíblia, cada uma tem a sua própria linha de aplicação da Bíblia na vida. E essas linhas são discordantes umas das outras. Aquela denominação concorda com uma coisa que aquela outra denominação já não concorda. Tem pensamentos diferentes. E aí, eu já passei por esse vexame muitas vezes, de estar pregando o Evangelho para um descrente, né? E o descrente dizer para mim, mas pastor Edivaldo, me diz uma coisa. Vamos supor que eu me converta. Se eu me converter, para qual igreja que eu vou? Qual que está certa? Porque os próprios descrentes já enxergaram isso. O bispo católico anterior aqui de Anápolis foi um conhecido nosso aí antigo, Dom Manuel Pestana, filho, né? Edivaldo conhecia muito, né? Eu também conhecia muito, né? Quando ele morreu, antes dele morrer, até ficou velhinho, ele foi substituído por um outro, é o que está aí agora, que eu nem sei o nome, né? Tem um bispo católico aí que eu nem sei o nome. Esse bispo católico, quando ele assumiu aqui em Anápolis, o lugar do Dom Manuel Pestana, quando ele assumiu aqui, ele foi entrevistado pelo repórter da TV Anhanguera. Aí o pessoal da TV Anhanguera perguntou para ele assim, escuta, Dom Fulano de Tal, não sei o nome dele, né? Dom Fulano de Tal, o senhor não vê com uma preocupação assumir aqui a diocese de Anápolis, aqui no catolicismo, sabendo que Anápolis é uma cidade que tem muitas igrejas evangélicas? Sabe o que ele respondeu? Eu não me preocupo com isso nem um pouco, porque apesar dos evangélicos serem muitos aqui em Anápolis, eles estão todos divididos. Essa foi a resposta do bispo aqui de Anápolis, o bispo que está aí, católico, que assumiu aqui. Não me preocupo com isso não, porque eles não representam nenhum perigo, porque eles estão totalmente divididos. Ele falou uma verdade. As igrejas estão divididas porque as pessoas estão com muitas doutrinas humanas na sua cabeça. Aquela denominação lê aquele tipo de livro, aquela outra denominação lê aquele tipo de livro. Amados, os livros que nós precisamos estão todos aqui. É esses livros que estão aqui que vão fazer de nós o que Paulo diz em Efésios 4. Um só Deus, um só Pai, um só Senhor, um só Espírito, uma só fé, um só batismo. E o que Jesus orou por nós em João 17, Pai, que eles sejam um, como eu e tu também somos um. É na palavra de Deus que temos a unidade de pensamento, a unidade de entendimento, a unidade da fé. Deus nunca quis nenhuma igreja, cada igreja pensando de uma coisa diferente. Isso é coisa humana. Porque deixaram de ler a palavra de Deus e começaram a ler só livros humanos, não inspirados. E é por isso que nós estamos nessa situação. E eu sou um reformador dessa situação. Nós estamos aqui aprendendo a ser reformadores dessa situação. A mudança depende de nós. Estamos aqui estudando no nosso seminário. Porque nós não vamos estudar nada de homens. E tudo de Deus na sua palavra. Glória a Deus. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir.